Vou colocar para gravar aqui. Recording in progress. Bom, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra ter cada um de vocês aqui. Mais uma noite, a nossa segunda aula da mentoria Trader Alta Renda aqui. A gente começando mais uma semana na turma de novembro. É uma honra a presença de vocês. Enfim, a aula de ontem foi gravada, ela vai subir a plataforma daqui a um dia ou por algumas horas. O PDF ficou muito legal, vocês vão receber o PDF inteiro daquilo que eu falei também, os números, as contas, as informações, para que vocês tenham para vocês aí como a lembrança, né, para que vocês tenham com recordação, possam imprimir, tem um livro, e hoje também vai ter PDF, vai ter os slides, vai ter tudo mais para que vocês componham aí os objetos de estudo de vocês. Hoje a gente vai falar sobre análise de sentimento e análise de dados, tá? A agenda econômica, calendário econômico, dados econômicos que saem muitas vezes ao longo dos dias e ao longo das semanas. É um fator muito importante, mas desde o início agora, eu quero falar com vocês uma coisa muito importante. Eu já comecei a aula, eu não vou enrolar hoje. Hoje a aula vai ser um pouco mais curta, mas ela vai ser muito prática, tá? Então já vou para a tela com vocês daqui a pouco, vou mostrar um monte de coisas para vocês vão gostar. Ontem a gente fez uma aula mais teórica, né? Era necessário, mas hoje, mais que nunca, vai ser uma aula bastante prática. Daqui a pouco eu fecho o chat de novo, né? Para que a gente possa focar, e eu vou abrindo ao longo das aulas aí, aos pouquinhos, a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Pessoal, seguinte, quando a gente fala de análise de sentimentos e analisar dados do mercado, os dados financeiros, econômicos, de agenda, de relatórios de empresas e tudo mais, tem uma ressalva para fazer para vocês desde o começo, tá? Existem várias correntes de estudos que elas diferem da importância desses dados. Eu sou de uma escola que começou lá com Howard Marks, né, lá nas teorias dos ciclos econômicos, desde os ciclos de mercado. Mas nos últimos 2 anos, eu me vali muito mais do conceito de estudar esses momentos da economia, muito mais pela teoria do Ray Dalio, né, do All-Weather, dos quatro quadrantes, do que propriamente das outras teorias. E são teorias. Dentro da teoria dos ciclos econômicos, dos ciclos de mercado, a gente tem várias teorias diferentes. Tem teoria que os ciclos são de 4 em 4 anos, em relação à mudança política, um de 8 em 8 anos, 10 em 10 anos, 15 em 15, 20 em 20 e até ciclos de 30 a 35, quando a gente fala, né, das alavancagens econômicas e alavancagens de dívidas nos governos e nas economias, e aí a gente está falando de ciclos muito longos que a gente nem analisa muitas vezes, porque ele foge bastante aí do nosso escopo, tá? Por que eu estou dizendo isso no começo? Porque parte muito do pressuposto daquilo que eu acredito, tá? E daquilo que eu consigo linkar com a análise que eu faço. Para mim, essa forma de analisar o que a gente vai fazer hoje funciona muito bem para o que a gente quer fazer. Então, se eu olho para as operações de curto prazo, no intraday, no day trading, as operações mais de especulação de curto prazo, eu tenho uma forma, um formato de análise. Eu uso certos dados e eu não uso outros. Do contrário, quando a gente vai falar numa visão de mais longo prazo, às vezes eu mudo um pouco os dados. Às vezes a gente muda as análises, né? Que também podem variar, análise fundamentalista, da análise técnica, enfim, tá? Então, quando a gente está trabalhando nesse horizonte da análise de sentimento, que são a análise dos dados macroeconômicos, dados da economia doméstica, dados políticos, de políticas fiscais, monetárias, cambiais, política de renda e tudo mais, políticas econômicas de governo, a gente tem que partir sempre desse pressuposto, que mais que nunca, elas são correntes que são diferentes muitas vezes, mas que têm o mesmo objetivo comum, que é determinar
a direção dos preços e a volatilidade dos preços. Ou seja, presta atenção no que eu vou dizer agora para vocês, porque eu já vou... Peraí. Porque eu já vou... Espirrei. Porque eu já vou começar a determinar desde o início, tá? Quando a gente trata dessas correntes, eu cheguei em 2017 para 2018, o próprio Howard Marks, ele lançou um estudo, ele lançou um paper, um escrito, né, que dizia o seguinte: o que importa e o que não importa dentro do mercado financeiro para suas análises. Esse paper está aí, compartilhei ele com algumas pessoas, inclusive, se vocês quiserem, eu posso compartilhar ele com vocês lá no grupo de vocês ou lá na plataforma, se ele já não tiver, para que vocês leiam, ele está em inglês, mas vocês podem traduzir isso aí, tá? E ele dizia o seguinte, o próprio Howard Marks, ele falava até parte contra a própria teoria dele dos ciclos econômicos, porque ele dizia o seguinte: ao longo dos anos, eu fui entendendo aquilo que realmente importava e aquilo que não importava no mercado financeiro. E lá no final do paper ele chega com uma conclusão importante. Muitas vezes, saber daquilo que não importa e encher a sua cabeça daquilo que não importa te prejudica mais do que se você não soubesse. Porque você vai criando vieses e você começa a tentar prever os movimentos do mercado. E prever o movimento do mercado de maneira específica é impossível. O que a gente pode fazer é criar uma previsibilidade estatística do movimento. Anote isso aí, porque é importante. Eu não consigo prever com determinismo, mas eu consigo fazer uma previsão estatística, uma previsibilidade, eu consigo ter uma previsibilidade estatística do movimento do mercado. Por isso que a gente trata a nossa análise como uma análise quantitativa, que eu jogo os dados para o mercado e o mercado me responde uma estatística provável daquilo. Tá? Com os dados é a mesma coisa. Eu sempre vou ter parâmetros para analisar sobre medida estatística a maior chance de um movimento ir para um lado ou ir para o outro. Em resumo, para começar a aula e compartilhar a tela com vocês, eu quero que vocês anotem uma coisa muito importante. Toda análise de sentimento, seja para abertura de mercado, seja para o que vai acontecer na semana, seja o que está acontecendo ao longo do dia ali, enquanto vão saindo os dados. Qualquer tipo de análise de sentimento, para o curto, para o médio e para o longo prazo, não interessa. Ela tem um objetivo em específico. Esse objetivo é definir ou tentar determinar de maneira estatística para onde o mercado vai e como ele vai. Porque não adianta só determinar se o mercado vai para cima ou para baixo ou ficar de lado. Eu preciso determinar que, se ele vai para cima, como ele vai. Se ele vai com maior volatilidade, se ele vai com menor volatilidade, se ele fica parado, e se ele fica parado, se ele está parado, se ele está num range, né, se ele está consolidado. Ele está consolidado, mas com mais volatilidade, com mais balanço, com mais volatilidade, ele está consolidado com menos volatilidade. Ou seja, tudo isso é importante para determinar como eu atuo nisso. Porque muitas vezes, eu acho que já aconteceu com vocês até conseguiram entender mais ou menos assim, pelo que você olhou, você falou, cara, tenho quase certeza de que esse mercado vai para cima. Né? Ele vai subir. E às vezes ele subiu. Você acertou a análise. Porém, você ficou de fora do movimento por quê? Porque você não achou um ponto de entrada. Um gatilho. Algum gatilho que te desse a perspectiva de falar assim, agora. Então, o gatilho é o que a gente vai, entender amanhã, quando a gente analisar, aprender a fazer o estudo do fluxo de mercado, do fluxo de ordens. O fluxo de ordens dá pra gente os gatilhos de entrada, tá? Além de algumas referências de preço que a gente tem que formam gatilhos específicos ali. O gatilho, pessoal,
ele não é um candle específico de formação. O gatilho é mais um momento, tem mais a ver com o timing, do que propriamente uma formação de um candle, ou propriamente uma passagem de um player ali raspando o book ou não. O gatilho, ele está dentro de um contexto inserido de um monte de fatores de análise, inclusive a análise de sentimento. Então, para a gente finalizar essa primeira parte, a questão é o seguinte: hoje, analisar sentimento diz para a gente para onde o mercado vai e como ele vai. Porque não adianta eu acertar o movimento e ficar de fora. Certo? Não adianta eu acertar a direção e não ter o ponto de entrada. Do mesmo modo que não adianta eu acertar a direção e porque não entendi como esse mercado está se movimentando naquela direção, eu entro, o mercado me tira, ele continua. Eu entro de novo, o mercado me tira, ele continua. Eu entro de novo, o mercado me tira, ele continua. Ou seja, quando eu junto essas duas frentes e combino essas variáveis, eu entendo para onde o mercado vai e como ele vai, porque aí eu posso ajustar não só o meu ponto de entrada, mas também a minha gestão de risco. Às vezes, ampliar a minha posição em relação à gestão, né, colocar stops mais longos, eles dão menos prejuízo do que stops mais curtos. Pelo simples fato de que o mercado mudou de volatilidade, mudou de variação, mudou de perfil. Então não adianta só saber para onde o mercado vai, eu preciso saber como ele vai. O mercado tem uma questão de direção, frequência e amplitude, exatamente isso, Bruno. Né? E eu preciso entender esses movimentos, e é isso que a gente vai colocar no escopo hoje. Entender para onde e como ele vai. Tá? Para amanhã a gente juntar, sabendo para onde e como ele provavelmente vai, agora deixa eu descobrir qual o melhor momento de entrar nisso. E depois que eu entro, como é que eu vou fazer essa gestão baseado nesse perfil de mercado que se montou para agora? Beleza? Isso aí vai construindo o meu padrão operacional, que nem de longe é um setup. Setup é quando eu estabeleço certas regrinhas que eu não sei nem a motivação de eu ter colocado elas ali. Padrões operacionais, estratégias operacionais, elas levam em consideração que algumas regras são flexíveis. Por quê? Porque elas se encaixam e elas se ajustam a essas mudanças de perfil. Essa é a diferença de um setup engessado de uma estratégia de operação, uma estratégia de posicionamento que leva em consideração essas variáveis e, por isso, as regras da estratégia se ajustam. Os princípios, não. Eu preciso ver isso, isso e isso para considerar entrar. Mas quando eu entro, as regras de gestão, as regras do tamanho do stop, as regras de como eu vou alavancando e desalavancando muitas vezes, isso aí, eu preciso dizer o seguinte, isso aí eu preciso ser flexível com isso. Porque depende do perfil de mercado. Beleza, pessoal? Entenderam essa primeira parte? Faz sentido para vocês isso aí? Beleza. Então vou passar para vocês alguns conceitos iniciais do que a gente vai ver. Eu acho que vocês já, a hora que eu fui falando, acho que muita gente aí falou, cara, eu sofro disso. Pois é, vocês não são os únicos. Eu também sofri disso um monte de vezes. Até entender que existiam componentes estatísticos, mas que eu podia ter uma previsibilidade estatística do mercado. E aí, antes de eu começar, eu lembrei de uma coisa, eu quero voltar num ponto. Estatística, pessoal, ela tem um componente temporal que as pessoas desqualificam e muitas vezes é o mais importante. Se eu jogar uma moeda para cima, eu tenho 50% de chance de sair cara, 50% de chance de sair coroa. Só que, se eu jogar... Só que eu pode sair 10 caras e depois 10 coroas que eu continuo tendo 50%. Certo? Então, primeira reflexão que eu faço sobre isso. A estatística precisa de tempo para ser validada. Quanto mais tempo, né, quanto mais eventos, mais ela chega naquele ponto ótimo da estatística. Beleza? A segunda coisa. Tá vendo por que quando vocês ouvem fora, por exemplo, se você tiver uma taxa de acerto de 50% e tiver um ganho de 3 para 1,
você não vai ter problema, você vai sair daí vencedor. Não, não funciona assim, só funciona no Excel, gente. Por quê? Porque você desconsidera o que a gente chama de losing streaks e winning streaks. São sequências de ganhos e sequências de perdas que toda estratégia tem, e isso está na aula também. Ou seja, se eu entro lá com uma margem de R$1.000 por contrato, tá? Tenho 10 mil, boto 10 contratos e tomo 3 stops seguidos, ou 3 não, mas se eu tomo 2 stops seguidos, e se eu for respeitar efetivamente a minha margem, na minha terceira posição, eu já não consigo entrar com os 10 contratos que eu entrei no início. Então eu quebro a estatística. Ou seja, não adianta ter 50% de chances de taxa de acerto e ter 2-1, 3-1 de fator de lucro. Porque só quem fala isso é quem nunca operou de verdade e não sabe dos conceitos de margem, alavancagem, estatística, né? Quem não opera na real não vai falar isso um monte de vezes, porque na real não é dinheiro de verdade, você pode fazer o que quiser. O dinheiro não acaba. Você vai lá, entra de novo com a mesma margem. Agora, na vida real, se você toma 2, 3 stops seguidos, que toda estratégia tem as sequências de ganhos, sequências de perdas, mas que não rompe a estatística, porque a estatística precisa do tempo, se eu for considerar isso, se logo no início que eu entrar eu tomar 2, 3 seguidas, eu já não volto com a mesma posição. Não voltando com a mesma posição, eu já quebrei a estatística. Ou seja, no tempo, eu não vou conseguir fazer isso funcionar. Beleza, pessoal? Estão entendendo? Show de bola. Então, vou começar a passar 2 conceitos para você sobre agenda econômica e calendário econômico, e aí a gente já vai para a tela do computador, tá? Vamos lá. Agenda econômica, ela é um conjunto de... Começa a anotar alguns pontos aí, vocês vão receber o PDF, mas se vocês puderem, começa a anotar alguns pontos. Pessoal, se não tiver realmente algo importante para digitar no chat, alguma coisa, para de digitar, cara. Só presta atenção, vai digitando quando for uma coisa pontual, uma dúvida pontual. E dúvidas eu vou deixar para o final, se der tempo. Ontem não deu tempo, mas acho que hoje vai dar para responder algumas dúvidas, tá? Então, presta atenção aqui. A agenda econômica, ela se refere a um conjunto de prioridades políticas e medidas planejadas por um governo, por entidades econômicas ou por organizações para alcançar um objetivo específico no campo da economia. Tá? Esses objetivos, presta muita atenção, eles variam bastante. E nem sempre são os mesmos, e nem sempre são em sequência, e nem sempre são a mesma referência em todo cenário econômico. Muitas vezes, crescimento econômico desmedido não é bom. Então, esses objetivos eles variam desde o crescimento econômico, geração de emprego, controle de inflação, estabilidade financeira, até distribuição de renda, desenvolvimento sustentável, tudo isso. E nem sempre um bom dado reflete um bom resultado de mercado. Acho que vocês já se depararam e devem ter ficado, se nunca estudaram isso, devem ter se perguntado, por que às vezes lá no relatório, no calendário econômico do Invest.com, por exemplo, você vê lá um dado bom e o mercado cai. E às vezes é um dado ruim e o mercado sobe. Isso aconteceu aos montes nos últimos 2 anos, porque a gente teve variações muito rápidas de cenário econômico. Quem já notou isso aí não sabia por quê. Hoje, vocês vão entender por quê. Uma aula mais completa dessa também está lá no treinamento de economia. E parte disso também está lá dentro do treinamento de Risk Parity, lá no BMS. Vocês podem assistir essas 2 aulas, que é um belíssimo complemento, mais aprofundado do que eu vou fazer hoje, tá bom? Então, assim, uma agenda econômica, geralmente, tá? Geralmente, ela inclui questões fiscais, ou seja, são propostas de tributação nos gastos públicos para equilibrar o orçamento e melhorar a eficiência dos recursos. Isso é política fiscal. Política fiscal é tratada pelo governo, tá? Governo federal e Congresso Nacional. Nós temos as políticas monetárias.
Elas são, muitas vezes, medidas relacionadas à taxa de juro, controle de oferta e demanda de dinheiro, ou seja, aumento de redução e enxugamento de liquidez e base monetária. E geralmente elas são implementadas pelos bancos centrais, são determinadas pelos bancos centrais com dois objetivos: controlar a inflação para estimular ou frear a economia com o intuito de estabilizar a economia ao pleno emprego e crescimento. A gente vai falar disso mais aqui, tá? Dentro disso, a gente tem vários incentivos ao crescimento de uma economia. Projetos de investimento em infraestrutura, educação, tecnologia, inovação, tudo com o objetivo de melhorar o quê? Capacidade produtiva do cenário e fomentar desenvolvimento. Por isso que, quando eu vejo no Brasil, por exemplo, uma política fiscal que dá muita ênfase ao caráter social dentro do PIB, né? Dentro da economia, do PIB não, dentro da economia. E essa política fiscal, dentro da formação do PIB, ele pesa muito mais no caráter social. O caráter social não promove crescimento. Por quê? Porque ele não investe em infraestrutura e tecnologia. E ciência, que é educação, na verdade, tá? E isso não aumenta a capacidade produtiva do país. Ah, mas política social é importante, Felipe. Eu sei. Mas antes disso, você precisa dar condição do país continuar crescendo para o governo precisar investir menos na política social, porque a iniciativa privada gasta mais dinheiro com isso e faz mais esse papel do que a iniciativa pública. Então o PIB às vezes cresce por um impacto social muito forte inicial, mas esse crescimento é mascarado e lá na frente a conta é muito cara. Porque eu não tenho um crescimento compatível com esse aumento de gastos, que é o que a gente está vendo no Brasil hoje. Tá? Hoje, exatamente nessa data, em novembro de 2024. É o que o Brasil sofre na mão, e aí eu não estou entrando em questão política nenhuma, tá, pessoal? Em bandeiras, viés políticos nenhum, pelo amor de Deus. Eu tenho questões de mercado de trabalho, né? Alterações de lei trabalhistas, projetos de reforma, programas de capacitação, tudo isso visando o quê? Redução de desemprego, aumento de competitividade de mão de obra. Porque esse aumento provoca, inclusive, uma inflação salarial saudável, o aumento do pagamento pelo trabalho da mão de obra, determinada numa economia. Tá? Eu tenho políticas de comércio exterior, ou seja, definição de tarifas, de imposto de exportação, de imposto de importação e exportação, tratados de comércio, diplomacia comercial, e tudo isso com o intuito de quê? Fortalecer relações comerciais entre países, estimular setores da economia, como setores de exportação. No Brasil, por exemplo, o setor de commodities agrícolas, que é tão forte, tão pungente, e isso afeta a política cambial. Tá? A gente está falando aí de política cambial também, que está inserida nesse cenário. E, por fim, a gente tem uma questão de sustentabilidade e inclusão social. Toda a política fiscal, pessoal, ela tem um intuito final, que é reduzir o gap social, reduzir a desigualdade social. Então, essa sustentabilidade e inclusão social, elas são medidas que buscam o desenvolvimento sustentável, a redução de desigualdade social, inclusão de políticas de preservação ambiental e tudo mais, inclusão de políticas de inclusão e apoio à população mais vulnerável, ou a populações mais vulneráveis. Tudo isso é o que a gente trata por políticas econômicas ou agenda econômica, ou dê o nome que você quiser dar para isso. Tá? Dentro de tudo isso, ao longo do dia, para ir dando essas determinações e para ir dando esses tons que a gente chama o tom da economia, qual o tom que está a economia, né? Pessoal, entenderam essa primeira parte? Eu vou, apesar da aula ser curta, eu vou bem devagar, porque é um entendimento, às vezes, que para muita gente que vem buscando day trade, muitas vezes, né, as pessoas nunca ouviram falar disso, porque resume o day trade, às vezes, um padrão de candle ou uma figurinha no gráfico, tá? E principalmente para operações de curto prazo, eu preciso muito saber dessas forças, porque essas forças impactam diretamente o preço. O preço, anota isso aí, o preço é a primeira coisa que reage quando qualquer coisa acontece no mercado. E a gente vai ver o ciclo da precificação hoje. Tá? Ou seja,
Tudo isso acontece, ele impacta direto o preço primeiro, ali no intraday, no minuto ali, no segundo ali. E depois ele vai refletir nas outras coisas, nos relatórios, nos dados econômicos, nas políticas, na definição política, nos comunicados, nos relatórios de resultado de empresas, depois. Mas primeiro é o preço. É por isso que eu falo o tempo todo. Desculpa o palavreado, tá, pessoal? É só uma expressão para vocês entenderem que é um jargão interno que a gente usa. Opera a porra do preço. Opera a merda do preço. Vou mudar para merda. Opera a merda do preço. Por quê? Por que eu falo isso? Porque quando qualquer coisa acontecer, o preço vai ser o primeiro a reagir. Se você estiver olhando lá para a curva do juro, lá para o juro longo, curto, médio, o 8º ano, lá para o relatório da empresa, lá para o fluxo de caixa descontado, lá para a figura não sei das quantas, isso vai chegar minutos, horas, dias, meses depois. Mas o preço lá é o primeiro que vai reagir. Pum, na hora. Beleza, pessoal? Entenderam isso aí? Ou seja, dentro dessa questão, dentro desse aspecto das agendas políticas, eu tenho o calendário econômico, das agendas econômicas, desculpa, eu tenho o calendário econômico. Calendário econômico, que eu vou mostrar para vocês, é uma ferramenta usada por investidores, economistas, analistas, operadores, especuladores, não interessa, para acompanhar os eventos e os indicadores econômicos importantes que vão impactando o mercado financeiro dia a dia, minuto a minuto, naquele momento. E aí inclui uma programação de divulgação de dados econômicos como relatório de emprego, inflação, PIB, taxa de juros, produção industrial, consumo de famílias, confiança de consumidor e por aí vai. A gente vai falar do monte deles hoje. Tá bom? Os eventos listados no calendário econômico que a gente vai olhar, eles nos ajudam a entender o estado ou o tom da economia de um país ou de uma região naquele momento, e eles são fundamentais para a tomada de decisão no mercado financeiro pontualmente, principalmente no curto prazo. Por quê? Pela reação do preço, que é imediata. Então, cada indicador ou evento ele pode causar uma volatilidade diferente nos mercados, por isso os traders, os investidores, os operadores, eles acompanham o calendário para tentar ter uma previsibilidade, tá, estatística dessas tendências e ajustar suas estratégias de acordo com essas expectativas de cada evento. Beleza? Principais elementos do calendário econômico, para quando a gente for olhar lá. Presta atenção nisso aí. Data e hora. Cada evento ou indicador que sai é divulgado numa data e numa hora específica. Por exemplo, amanhã, eu estou falando aqui dia 12 de novembro de 2024. Amanhã, o Banco Central do Brasil determinou 2 leilões de dólar às 10h30 para o mercado brasileiro. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Provável que aconteça. Sabendo disso, se você não sabe reagir a isso, 10h20, 10h15, 10h20, você vai o quê? Sai fora. Sabendo que os preços, vou dar uma dica para vocês, sabendo que os preços podem estar trabalhando nas máximas, né? A atuação no limite da paridade, a atuação do Banco Central normalmente é para conter essa alta súbita do dólar. Tá? Normalmente. E aí a gente tem que avaliar, não estou dizendo é específico, mas a gente tem que avaliar se é um leilão de linha, um leilão reverso, um swap, por aí vai. A gente fala disso em outro momento. Então, saber quando esses eventos vão acontecer é crucial para nós operadores, porque a reação dos mercados costumam ser imediatas. Elas são imediatas na maioria das vezes. Algumas mais exacerbadas, outras menos. Sai também o país de origem, ou a região de origem desse indicador específico, uma vez que cada economia pode ter um impacto diferente nos mercados globais pela globalização dos mercados. Então, sim, um evento que sai nos Estados Unidos, ele impacta a Bolsa Brasileira. Um evento que sai no Brasil e impacta a Bolsa Americana? Dificilmente. Por quê? Pelo peso disso a nível global. Então, tudo que a gente está olhando aqui hoje serve para operar o mercado brasileiro. Mas muitas vezes o que a gente analisa no mercado brasileiro não vai servir para operar o mercado americano.
Entenderam a diferença, pessoal? Beleza? Vamos lá. Tipos de indicador ou evento. Os principais, os mais comuns. E a gente vai olhar eles hoje um a um. Tá bom? PIB. Produto Interno Bruto. Tá? Ou GDP, ou GDP, né? Lá nos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês. Ele mostra o crescimento ou a recessão econômica de um país. É isso que o PIB mostra. Tá? PIB, abre aspas aqui, abre um parênteses aqui na aula. Analisar a qualidade ou analisar a qualidade de se viver nesse país pelo PIB, ele dá uma percepção distorcida e errada. Por quê? Porque o PIB não considera vários fatores, inclusive essa questão da distribuição de renda. Por isso, depois de muitos anos, para analisar isso especificamente, foi criado um indicador chamado IDH, né? Que determina a qualidade de vida de um país, principalmente sob a ótica, ou sobre a ótica de a distribuição de renda. Por isso que eu falei ontem, eu queria deixar para falar hoje, que quando um governo, qualquer ele que seja, se ampara de forma política para falar que o gasto que está sendo feito é justamente para reduzir o gap social ou desigualdade social e escora toda uma campanha política em cima da desigualdade social, culpando a riqueza pela pobreza, isso aí é meramente um discurso político. Por quê? Porque apesar da política fiscal ser fundamentalmente a determinante da redução de desigualdade social, o que acontece é que eu posso não ter desigualdade social se eu nivelar todo mundo por baixo. Entendeu? E não necessariamente eu tenho um alto IDH. Vou dar um exemplo. Cuba não tem desigualdade social, mas o IDH é baixíssimo. Tá? Você tem países que têm o IDH alto, né? E que também não tem desigualdade social. Por quê? Porque é todo mundo rico igual. Os Estados Unidos é um país muito igualitário, por exemplo. Não tanto quanto outros, mas muito mais que o Brasil. Por quê? Porque você tem uma affordability, que eles chamam de acessibilidade, muito mais fácil do que você tem no Brasil. E aí eu vou tocar num tema muito sensível com vocês, né? Pra gente pular a pauta aqui, e eu não quero entrar de jeito nenhum em questões políticas e não entrarei, tá? É só, a questão nossa aqui é análise. Eu não vou dar minha opinião aqui. E aí, fica a dica para vocês. Não deem a opinião de vocês no mercado. Façam análise, tá? Quando eu estou falando de igualdade de renda ou desigualdade social, o que gera desigualdade social não é a riqueza. Não é porque alguém é rico que o outro é pobre, que a culpa dessa pessoa ser pobre é o outro ser rico, e essa riqueza concentrada causa desigualdade. Não. Riqueza nenhuma causa desigualdade social. A desigualdade social é causada pela inflação alta por um longo período de tempo. Por quê? Porque quando eu tenho riqueza, eu tenho instrumentos e alternativas de me bloquear, de me blindar, de neutralizar a inflação no meu portfólio. Tiro dinheiro do país, produzo mais dinheiro, eu tenho alternativas. Redio as posições, tá? Falando de mercado e fora dele. Mas quando eu tenho baixa renda, eu não consigo acessar os instrumentos que me permitem me neutralizar da inflação. Eu recebo a inflação na gôndola do supermercado. Então, uma lata de óleo que era R$2 está R$12. Um litro de leite que era R$2 está R$8. Uma carne que era R$40 o quilo está R$90. Um combustível que era R$3 está R$10. Um cara que andava de moto vai passar a andar de bicicleta. Mas o rico não deixa de andar de caminhonete porque o diesel está 6 ou o diesel está 9. Ele só faz mais dinheiro.
Então vocês entenderam por que é o processo inflacionário que causa desigualdade social? E eu estou falando disso não é por uma questão política, não estou levantando bandeira política, é porque a gente vai falar justamente disso. Um dos fatores é a inflação. Tá bom? Um dos fatores é a inflação. Continuando aqui. Além disso, eu tenho também... Pessoal, vocês entenderam isso? Legal. Já tinham pensado nisso? Os alunos novos aí? Show. Então vamos lá. Índice de preços ao consumidor, né? Ou o IPC, IPCA, ou CPI nos Estados Unidos, que é a medição da inflação. Nos Estados Unidos, pessoal, o CPI é importante, ou o IPC é importante, mas mais importante que ele é o PCE. Tá? E a gente vai falar disso também aqui, eu tô com ele na tela, que é o Personal Consumption Expenditures. Que ele mede, que o Banco Central usa ele, o Fed, o Federal Reserve, mede ele, justamente ele, para determinar a inflação. Porque ele tem algumas características diferentes e depois vocês vão pesquisar, é a tarefa de casa de vocês, mas a gente vai falar deles todos em detalhe, tá? E eles medem inflação, variação de preços de bens e serviços. Eu também meço o importante taxa de desemprego. E aí é óbvio, reflete nível de emprego e saúde econômica ou desemprego e saúde econômica. Eu tenho decisões de taxa de juros. Elas são indicadas por bancos centrais no curto e influenciam o custo de dinheiro e, por consequência, o consumo e o investimento e, por isso, afetam as taxas longas. Aí já é uma grande chavinha aqui para vocês. Para operar day trade, a gente tem que focar na taxa curta. Taxa longa ou curva é para avaliar potencial de carteira e portfólio. Tá? Por quê? Porque taxa curta afeta o preço que vai precificar a tese de longo prazo. Eu vou mostrar para vocês por quê. Tá? Mas o que faz a variação do preço no agora é a taxa curta, a taxa básica de juros. A Selic, por exemplo, no Brasil. O Fed Funds, por exemplo, nos Estados Unidos. É aquela definida no curto. O Banco Central, anota isso aí, ó. O Banco Central é responsável por definir a taxa curta. As taxas longas não são definidas pelo Banco Central. Elas são definidas pelo mercado, que nas suas negociações interbancárias vão definindo as taxas de juros ao longo do período por essas definições interbancárias, os DIs, né, ou CDI. E por isso, elas medem a precificação das taxas longas no mercado. Elas dão determinação das taxas longas. Óbvio que isso é baseado na definição da taxa curta, onde se mede isso, se gera os juros para o longo, para que crie os instrumentos de empréstimo e tudo mais. Tá? Vamos lá então. Eu tenho vendas no varejo, medem consumo, né? Oferta e consumo ali, oferta, demanda e oferta, e o consumo são indicadores fortes de confiança do consumidor. Então, vendas no varejo. Ela dá o aquecimento econômico na ponta final. Eu tenho balança comercial, que exibe uma diferença entre exportação e importação. A balança comercial ela faz parte do cálculo do PIB. Ela é a última métrica do cálculo do PIB. Tá? É a balança comercial. E ele reflete um pouco de competitividade ali no país, num ambiente global de mercado, globalizado. E a importância desses eventos, ou seja, alguns pontos ali do calendário, eles destacam certo impacto potencial de um evento no mercado, e geralmente eles categorizam como baixo, médio e alto, de baixa, média e alta relevância. A gente vai ver ali as estrelinhas quando a gente for olhar no Investing, tá? 1 estrelinha, 2 estrelinhas, 3 estrelinhas. 1 estrelinha, pouca relevância, 2 média, 3 alta relevância. Os eventos de alto impacto, como por exemplo a decisão de taxa de juros do Banco Central, ela tem um efeito muito maior nos preços dos ativos. Qual o efeito, pessoal? Qual o efeito pontual disso? O primeiro efeito de um dado de muita importância. O primeiro efeito é
volatilidade. A gente vai falar mais disso. Tá? Por isso que o mercado dá uns famosos shakeouts. Tá aí no treinamento de vocês também. E as previsões e valores anteriores, obviamente, a expectativa dos analistas e os valores anteriores, eles ajudam os investidores e os especuladores a comparar os resultados com as previsões, ou seja, aquilo que era antes, que estava previsto para agora e que saiu efetivamente. E aí a gente precisa avaliar se os números que saíram agora, eles vieram em linha, anota isso aí, vieram em linha, ou seja, vieram exatamente como era previsto e não houve surpresa, ou se eles surpreenderam para cima e para baixo do esperado. Então eu tenho uma medição no relativo, ou seja, no que era antes, para o esperado agora e para o que realmente saiu. Eu tenho 3 pontos ali, 3 preços efetivamente. Tá? 3 dados. Aquilo que era antes, aquilo que estava previsto para agora e aquilo que saiu agora. Muitas vezes, gente, aquilo que saiu agora pode até ter sido abaixo do esperado, mas foi acima do anterior. Então a gente tem que considerar isso. Por que eu estou falando isso nesse ponto especificamente? E aí agora eu vou para a tela para mostrar uma coisa importante para vocês. Tá? A importância da análise desses dados, eu nunca posso analisar o dado isolado. Eu nunca posso analisar o dado pontualmente isolado. Por quê? Porque um dado isolado não me diz absolutamente nada. Eu vejo um monte de gente errar nisso. Analisa um dado isolado e aí toma uma pregada porque o dado veio bom, payroll veio bom, aí o cara compra, o mercado despenca. Né? Por quê? Porque o dado em si, o dado isolado pode ser bom, pode ser positivo em relação ao relativo. Porém, quando você joga aquilo num contexto e faz a combinação desses dados, aí aquele payroll aumentado pode dar um efeito negativo na economia e na percepção do sentimento de mercado. Entenderam isso aí, pessoal? Do mesmo modo que um dado que vem ruim, às vezes isolado, um aumento de... Vou exagerar, tá? Um aumento da taxa de desemprego, né? Ou o payroll, por exemplo, a menor quantidade de vagas de posições de trabalho ali. Poxa, mas veio abaixo do esperado, aí o mercado, pum, sobe. Por quê? Porque naquele momento especificamente, a gente estava acima do neutro, acima do pleno. E acima do pleno eu tenho um ambiente inflacionário. Então, se eu fico estimulando a economia acima do pleno e eu começo a elevar a condição de trabalho acima do pleno, eu aumento a inflação salarial e eu aumento a pressão inflacionária no mercado. O mercado não pode crescer de maneira desmedida. Chega num ponto, ele passa aquele ponto, ele começa a entrar num ambiente inflacionário. Então, o crescimento passa a ser ruim. Então, às vezes, eu tenho um PIB crescendo, com quantidade de vagas de trabalho subindo. Poxa, isso é bom, não é? Aí o mercado cai. Por quê? Porque o ambiente está muito inflacionário, ou seja, está inflado demais. Infla o quê, pessoal? Bolhas. Por isso que chama bolha. E a bolha estoura. Porque ela vai inflando até ela estourar. Entenderam isso aí, pessoal? Matamos essa primeira parte? Beleza? Mantenha as coisas simples. É simples mesmo, tá? Eu quero... Antes de continuar aqui, pessoal, e eu vou já compartilhar a tela com vocês aqui, ó. Pra vocês terem o gostinho. Olha lá o que a gente vai falar. Olha como é que a gente vai entrar no... Olha como é que day trade é bom, né? Que tá no gráfico. Enfim. Eu vi umas 2 ou 3 comentários aí, pessoal. E por isso que eu gosto muitas vezes de deixar o chat aberto, que é o seguinte. Eu tô perdidaço, tô com medo. Eu não sei, não tô entendendo nada, mas... Eu achei que era mais fácil. Deixa eu contar um fato para vocês que aconteceu uns anos atrás. Logo que a gente começou aqui, eu tinha começado na internet naquele momento e não sabia muito aterrissar a linguagem, como eles chamam. Minha linguagem era muito complexa lá atrás, né? Depois que eu fui aprendendo a ser um pouco mais didático. Justamente que eu fui aprendendo a dar aula.
né? Eu tinha que explicar para quem realmente não entendia nada. E eu vim do mundo institucional, eu nasci no mundo institucional. Então, para mim, nunca foi, eu nunca tive outra linguagem, eu não tive o início de uma linguagem de estudar padrão de Kendall, não foi o meu começo, né? E nada contra, eu só estou dizendo que o meu começo não foi esse, então eu não sabia falar diferente. Chegou um momento onde uma pessoa virou para mim, um aluno, falou assim: Felipe, eu queria te agradecer, eu estou saindo, mas eu queria te agradecer porque eu vi que realmente as coisas são impressionantes, a visão é impressionante, é uma visão profissional de mercado, mas eu vou fazer o curso do fulano, e falou fulano, porque o curso dele é mais fácil. Aí eu falei: cara, tudo bem, te respeito, você sair, eu entendo, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe, você provou por A mais B, você já fez esse tipo de treinamento, você provou por A mais B que esse negócio não funciona. Né? O que você vai fazer lá não funciona. Aí ele falou: Felipe, olha a frase, peraí, escuta aqui, pessoal, olha a frase que ele me falou. Eu sei que não funciona. Eu tenho consciência que o que eu vou fazer lá não funciona. Mas é mais fácil. Diante de um argumento desse, o que eu posso contra-argumentar? Então, pessoal, às vezes vocês estão chegando agora, nossa, que tanto de trem complexo. Cara, o mercado, não sou eu que sou complexo. Não é a minha fala que é complexa, não é o nosso treinamento que é complexo. O mercado é complexo. Tá? Mas uma vez que vocês vão colocando isso num programa, num sistema, vocês vão ver que rapidamente vocês vão pegar. É só porque é a primeira vez que vocês estão vendo. E a primeira vez choca mesmo. Mas vocês não nasceram, pularam do útero da mãe de vocês e saíram correndo. Vocês nasceram, ficaram acamados, foram enrolados em mantas, depois aprenderam a sentar, engatinhar, caminhar, para depois correr. Como tudo na vida. Tá? Quis fazer isso porque eu vi 2 comentários e eu agradeço os comentários, tem que fazer mesmo, mas eu queria acalmar vocês um pouco, assim, ó. Se vocês forem seres humanos, vai acontecer, porque inclusive a rotina que a gente criou de estudo aqui, ela é para que vocês entendam mais fácil essas coisas todas. Vocês viram ontem o quanto é fácil entender, né, o mercado financeiro. Toda a determinação dos fundamentos. Cara, é complexo? É, mas é difícil? Não. Só tem muita coisa para analisar. Mas uma vez que a gente vai botando isso num sistema, chegou no final da aula, não sei se vocês notaram ontem, mas eu estava perguntando as coisas, vocês estavam respondendo de imediato. Vocês mesmos já estavam tirando a conclusão de vocês. Tá bom? Beleza? Então, pessoal, relaxa que vai acontecer. Mas precisa passar por esse processo. Se vocês forem lá para frente, para eu ensinar para vocês lá por que o cálculo de tesouraria funciona sem entender toda essa lógica, não vai fazer diferença, não vai fazer sentido para vocês. Tá bom? Pessoal, é o seguinte, vamos voltar para a aula. Entenderam isso aí, pessoal? Tá bom? Então tá bom. Ó, eu passei quase 20 anos da minha vida olhando para um lado do mercado, para uma coisa. Nos últimos 2 anos eu passei estudando a teoria do Ray Dalio. E estudando a teoria do Ray Dalio, eu precisei jogar uma pá de cal, né, jogar uma pá de terra, enterrar grande parte dos conceitos que eu sabia de análise que eu estudei nos últimos 18 anos. Eu era um cara que eu analisava o mundo para entrar no mercado. Por quê? Porque eu sou analista por profissão. Como eu já falei para vocês, eu sou analista, inclusive eu sou um analista chefe de um escritório de investimentos. Então, a vida inteira foi fazendo análise. E eu olhava um tubufo de coisas. Qual não foi minha surpresa? Eu comecei a estudar a teoria do Dalio. E aí, entendendo um pouco a teoria do Dalio, eu cheguei à conclusão do seguinte: eu podia pegar tudo aquilo, amassar, jogar fora. Por quê?
Porque no fim das contas, tudo isso que a gente analisa, ela converge para me falar, para me dar a determinação de 3 questões. Só 3. Tá? 3. Só isso, Felipe? Só. A gente vai falar de um monte de coisas, tá? Aqui, ó. Ó, a gente vai falar de um monte de coisas, ó. Olha o tanto de dados, tá? Mas tudo isso vai convergir para 3 coisas. Anota aí. Gap de desenvolvimento ou gap de crescimento, que também é analisado pelo Banco Central norte-americano, pelo Federal Reserve, como gap de emprego. A gente avalia principalmente pelo gap de emprego porque é a medição que o próprio Fed usa. Ou seja, nível de crescimento baseado na empregabilidade ou desemprego. Tá? Inflação e juro. Juro curto. Taxa de juro curta. Como assim, Felipe? O Fed, e aí já vamos começar a estudar. O Fed, ele passa a vida tentando fazer um balanço de risco, equilibrar esse balanço de risco entre crescimento e inflação. Isso aí são os 2 mandatos do Fed. O Fed trabalha sobre 2 mandates. Se vocês entrarem no próprio site do Fed, vai ter isso. Tá bom? Vai ter isso. Lá no treinamento de economia que tem liberado para vocês na plataforma, eu falo tudo isso em detalhes em 5 aulas de 2 horas cada uma. Vocês podem voltar lá que vocês vão ter um treinamento completo de economia. Tá bom? Completo. Vocês vão ver isso tudo em detalhes. Eu não vou voltar na aula aqui, porque esse não é o nosso objetivo, senão eu vou gastar tempo à toa aqui, sendo que você já tem gravado. Tá? A questão do crescimento, que a gente mede pela empregabilidade, e da inflação, eles são as 2 variáveis que devem ser medidas e equilibradas. Qual que é o intuito disso? Anota aí. Manter a economia a pleno emprego e manter os preços em estabilidade. Ou seja, não deixar o mercado de trabalho ficar abaixo demais nem acima demais. Como assim, afina de cima demais, Felipe? Então, se eu tiver 0 desemprego na economia, é ruim? É. É esquisito falar isso, né, pessoal? Mas é. Outra coisa. Manter a estabilidade dos preços, ou seja, não deixar ser provocado um evento inflacionário, um processo inflacionário de aumento de preço. Esse é o objetivo da política monetária, esse é o objetivo do Banco Central. Controlar essas duas frentes. Qual a principal ferramenta que ele faz para controlar isso, pessoal? Taxa de juros. Que ele usa para controlar isso? Taxa de juros. Tá? Principal fator. Eu quero mostrar para vocês aqui agora. Eu vou abrir a tela. Entenderam isso aí, pessoal? Entenderam isso aí? Deixa eu passar eu para cá um pouquinho aqui, ó. Show de bola, então. Show de bola. Vamos lá. Estão vendo isso aí na tela? Esse gráfico foi tirado do próprio Fed, tá? Eu montei ele hoje para pegar os dados atuais. E ele dá para a gente justamente a definição do gap de emprego, e que também a gente trata como gap de desenvolvimento, porque ele é medido por essas taxas, ó, por essas variáveis. O que a gente chama de Nairu, né? Que em teoria é a taxa ideal ali de desemprego, ou a taxa referência de desemprego, tá? Né, o que deveria ser a referência, e a taxa de desemprego efetivamente. Unemployment rate. E essa non-cyclical rate of unemployment é uma referência que deveria ser. Como se fosse uma expectativa. Tá? Se vocês forem ver aqui, ó, tá vendo essa linha preta que tem aqui?
Essa linha preta é a referência do pleno. Ela está zero ali só por um eixo de percentual, mas não necessariamente ela é zero. Nos Estados Unidos, por exemplo, ela trabalha aí na casa entre 3,2, 3,8, 4,2 e ela fica variando nessa taxa, tá? Na taxa de desemprego. Ou seja, a taxa de desemprego ideal nos Estados Unidos é 3,2, 3,5 até 4,2, nesse range. O zero ali é a referência da divisão da subtração de uma pela outra, né? Para dar esse eixo zero. O que quer dizer esse eixo zero? E eu não vou dar aula do curso de economia aqui de novo não, tá, pessoal? Vocês voltam lá e assistam. Beleza? Abaixo dessa linha, eu digo que a economia está com um gap de emprego, ou seja, ainda tem potencial para contratar, para trazer mais reforço para a economia, para aumentar a produtividade, aumentar a oferta, aumentar condições econômicas, produtividade, sem causar um processo inflacionário. Só que quando essa variável passa além dessa linha do pleno, eu digo que a gente entrou num ambiente econômico inflacionário. Tem gente demais trabalhando, ganhando alto demais, produzindo demais, o país está crescendo, a inflação está subindo, porque o crescimento é inflacionário. É o crescimento que provoca inflação. É o crescimento excessivo. É aqui nessa região, eu vou mostrar mais para vocês nos outros gráficos, pessoal, que o Wyckoff chamava de euforia máxima. É nesse ambiente que o mercado tem a percepção de que as altas nunca vão terminar, de que agora é um mar de maravilhas, a mina de ouro e está todo mundo crescendo e ganhando dinheiro e produzindo e vendendo e blá blá. E o pau tá quebrando e ninguém se importa com amanhã. Euforia máxima. São daqui que saem as bolhas. E aí olha que interessante, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Todas as vezes que o mercado fica acima do pleno um tempo, ele cai em recessão. Todas essas linhas cinzinhas são recessões nos anos aqui, ó. Crise 92, bolha.com, crise 2008, Covid. Passou, ficou um tempo acima do pleno, recessão. Um tempo acima do pleno, recessão. Um tempo acima do pleno, recessão. Opa, um tempo acima do pleno. Isso aqui é agora, gente. Isso aqui é hoje. O que está vindo aí? O que está vindo aí? Exato, Bruno. Isso aqui é a verdadeira análise de ciclos de mercado. E eu vou mostrar mais para vocês adiante. Entenderam esse primeiro dado aqui? Já tinham visto isso aqui alguma vez? Isso aqui, pessoal, deixa eu falar para vocês. Sabe quem olha para o mercado desse jeito? Os tubarões. Não, a baleia. Isso aqui é a tela do Banco Central norte-americano, que é o maior player do mercado. É quem verdadeiramente define preço. Por isso que é importante olhar para isso aqui. Entendeu? Vamos seguir as pessoas certas. Beleza? Vamos continuar aqui? Show de bola. Segundo dado, PCE. Aqui, ó. PCE, que é o dado que o Banco Central usa para medir inflação, ao invés do IPC, o CPI aí que vocês estão vendo. O CPI é importante também, ele dá tom na economia? Dá. Mas é o PCE que faz essa figura para o Banco Central. Tá? E o PCE tem essa faixa. Ele trabalha de 0 menos a mais, né, por percentual, e ele fica trabalhando nessa faixa, que é o índice de inflação medido efetivamente. Beleza? É o índice de inflação medido efetivamente. Porque o Warren Buffett juntou todo o seu capital em cash. Talvez seja. Por isso que o Warren Buffett está mais cash como ele nunca teve na história. Está liquidado.
À toa não é, né? Porque ao contrário do que os buy and hold no Brasil falam aí, a gente não compra quando está caindo. O Warren Buffett não faz isso não, ele liquida, segura o dinheiro e quando cai tudo ele compra lá embaixo. Isso é ser um investidor esperto. Tá? Vamos lá. O PCE voltou para a faixa aqui de 2,5 por aí. Ó, ele já voltou. A inflação já voltou. A sua meta. Tá? Esse é o outro dado, o dado de inflação. Estão falando do gap de emprego ou da taxa de crescimento que eu estou medindo e inflação. Qual o instrumento que eu uso para equilibrar essas duas forças, pessoal? Qual é? Taxa de juros. Que no caso dos Estados Unidos é o Fed Fund Rate, que é como se fosse a Selic no Brasil, que é a taxa